Olá! Eu estranhando do porquê que o meu. Ah, eu esqueci do Eclac pra marcar na edição. Eu ia perguntar por que é que o meu microfone não estava mutado, mas aí eu lembrei que é porque eu sou a host do episódio de hoje. Olá, meninas! Deem oi. Oiê, tudo bom? Oi. É nesse clima de muito caos, pra quem tá vendo o videocast aqui, ó, meu cabelo descabelado, minha cara sem maquiagem, que nós vamos gravar um episódio cujo tema é muito, assim, encaixa perfeitamente com este momento de hoje que estamos vivendo, que é o fato de que a vida acontece fora do nosso ideal, fora das coisas que a gente imagina, idealiza, gostaria que, né, as coisas fossem. Eu tava aqui contando pras meninas que esse episódio provavelmente vai ter que ser The Flash, porque eu estou sozinha com Marina, que está acordadíssima, neste momento brincando com um copo descartável que eu dei pra ela, porque meu querido marido está no Canadá, eu tô no Brasil. Em teoria, com a minha mãe, mas minha mãe não está comigo neste momento. Ela saiu para a noitada nessa noite de quinta-feira e eu fiquei criando minha cria sozinha, do jeito que tem que ser, mas assim, a gente gosta quando tem rede de apoio, né? O que não temos no momento. Então, assim, eu tinha achado que essa semana ia ser um dos episódios mais calmos de gravar. Porque eu ia estar na casa da minha mãe, sabe? Que, por sinal, colocou internet, ela contratou a Wi-Fi só para que eu pudesse gravar os episódios na casa dela e não tivesse que ir para outro lugar gravar, como foi na semana passada. Então, eu estava com muita expectativa para essa noite de hoje, que, como já íamos dizendo, reflete o fato de que a vida ela acontece fora da caixinha, né? Ela acontece longe do que a gente acha que as coisas vão ser. E é neste clima caótico que eu gostaria de perguntar às meninas, perguntar a você, Nath, perguntar a você, Mari. Pode decidir a ordem, porque hoje é no caos mesmo, o episódio será gravado. O que é que vocês acham desse conceito? O que é que vem à mente de vocês quando vocês pensam nesse tema? E a pergunta é capciosa, porque eu sei que, na verdade, elas ficam confusas, mas tá tudo bem. Espero que tenha dado tempo de se organizar, de organizar a mente aí, do que é que vocês entendem quando eu digo que a vida acontece fora do ideal que a gente imagina. Eu vou começar por mim. Fui mais rápida no gatilho que a Mari. Não, eu tava pensando, sabe o quê? Que esse negócio do ideal que a gente imagina me lembra, sabe o quê? O ideal do eu. Mentira. Ia falar do ideal do eu ideal, mas não é isso. É sobre essas expectativas insanas que a gente cria, que elas, às vezes, elas não correspondem a uma vida que a gente quer. É uma vida que a gente imagina. É uma vida que a gente imagina que, ou que a gente imagina, ou que nos vendem, que é o melhor que tem para ser vivida. Desconsiderando as realidades que a gente passa, ou, enfim, nossos gostos, nossas preferências, porque às vezes fica aquele lugar de é melhor ser assim, é melhor agir dessa maneira, é melhor ter essa expectativa e ficar nessa criação de uma idealização que não é nossa. Eu acho que tem muito disso, às vezes, assim, que a gente compra que seria o melhor e que às vezes não é o melhor pra gente. E demora muito tempo pra. Bom, tem gente que às vezes passa a vida inteira e não sabe que aquilo não é o real, né? Tipo, a expectativa não é o ideal para si. É simplesmente o que a sociedade vendeu. Como é que eu faço a entrega depois disso? Mas tudo bem. Quando me vem quando a Maíra me pergunta, né, em relação ao que é que vem na mente, o que é que vem na mente? Vem uma imagem. Eu de camisa de força. Entende? Porque é a batalha da minha vida, né? Eu sou ansiosa desde que eu me entendo por gente. E é justamente o desafio de nadar contra a correnteza, que a gente pode até fazer tudo certo, mas vai ter a imprevisibilidade, vai ter a surpresa do destino, vai ter as complexidades da vida. E
para uma pessoa ansiosa e a minha organização e o meu planejamento quase que crônico vem da minha ansiedade e também do meu perfeccionismo, então dá essa liberdade do destino, né? Ou melhor, dá essa liberdade ao destino que já na verdade é inerente a ele, é muito conflituosa para mim, mas ao mesmo tempo quando a gente começa a se inspirar pelos acasos da vida, né? Ficar inspirado pelos acasos da vida, que, enfim, eles também acontecem por uma boa razão, né? A gente entende que é necessário, mas sempre volta para aquilo de que eu queria tanto controlar, eu queria tanto que tudo que eu planejei exatamente no tempo que eu planejei acontecesse do jeito certo. E eu tô vivendo muito isso esse ano, né? Tipo, eu acho que é a lição do meu ano de 2024 é justamente isso. Eu tinha um plano bem ajeitadinho na minha agenda, que nem eu coloquei nos stories essa semana, coincidentemente. E muita coisa eu consegui realizar, mas teve uma coisa que era, sei lá, talvez a primordial, que foi a realização do meu sonho na minha casa. Eu não consegui realizar. E isso, enfrentar essa realidade todos os dias, pra mim, ela, sabe, é quase como se fosse um tormento, entende? Então é isso, quando me vem essa pauta assim, a vida acontece fora do ideal, me vem justamente essa imagem de que, meu Deus do céu, eu ando na camisa de força, eu não posso fazer nada, eu não posso, porque eu tô de mãos e pés atados e eu não consigo fazer mais do que tá além do meu alcance, sabe? Meninas, as coisas que vocês falaram já me trouxeram várias coisas e eu acho que, sendo nós três, não dá pra falar sobre tema nenhum sem falar de perfeccionismo, né? Acho que existe muito essa questão de a gente ter dificuldade de alinhar as nossas expectativas com o que é fazível, com o que é justo, com o que é realizável, com o que é possível, né? Acho que a gente acaba colocando nossas expectativas em graus muito difíceis de serem alcançados. E aí que, com isso, pelo menos no meu caso, vem muito a questão de frustração. De estar. Vou pegar ela, peraí. Me disse essa tia não conhece. No instante fica lá, cadê a tia dela? Vem muito uma questão de frustração e de estar frustrado porque as coisas aconteceram de uma forma que não foi como a gente imaginou. E aí, eu gostei muito do que vocês falaram, porque me fez pensar de que como de como a questão do controle tem muito a ver com isso. De que a gente quer controlar não só o que acontece, mas o que deveria ter acontecido. E eu não sei se com vocês isso também acontece. Imagino que sim, mas não sei se de fato acontece. Que é uma questão assim, eu me percebo muito. Quando as coisas saem do que eu tinha imaginado como ideal, eu fico remoendo muito as situações na minha cabeça. Do tipo, o que é que eu poderia ter feito para que aquilo tivesse acontecido do jeito que eu queria que tivesse acontecido, ou do jeito que eu imaginei que ia ter acontecido, e de como, o que é que eu podia ter feito de diferente, ou o que é que eu poderia ter falado, ou o que é que, não sei, tipo assim, que acasos poderiam ter acontecido para que as coisas seguissem da forma que eu esperava. Mas amei o que Mari falou sobre permitir e abraçar os acasos, que é algo que eu acho que eu tenho me permitido mais esse ano, sabe? Essa coisa de ser um pouco mais aberta às mudanças de planos, às mudanças de rota, que é outra coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu
Não é nem que eu não saiba que as coisas podem sair do que eu planeje. Ao contrário, como uma boa ansiosa, eu já penso na possibilidade de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, o alfabeto inteiro de coisas que podem sair da rota. E quando elas saem, normalmente são coisas que eu não tinha pensado. E aí é que vem muita frustração de droga. Não me preparei para este cenário. Mas aí é que tá o acaso mesmo, né? As coisas acontecem como elas vão acontecer. E pra mim, eu acredito que assim, o que eu quero buscar é a leveza. Eu quero muito assim alcançar essa questão da leveza de lidar com a vida conforme ela é e não com a vida da forma que eu queria que fosse. Mas antes de eu fechar meu parênteses assim, eu não digo no sentido de não ter planos, perspectivas, ideias, tipo o que Mari tava falando no Insta, que eu amei, me inspirou muito. É, não nesse sentido, assim, de não querer idealizar as coisas, mas pra mim, no sentido de permitir viver a vida do jeito que ela é, com as coisas que acontecem e ir navegando conforme as coisas vão acontecendo, em vez de estar frustrada com a vida que aconteceu por não ter sido do jeito que eu imaginei. Isso fala com vocês de alguma forma? Ah, fala, porque basicamente, tipo assim, é como se a gente fosse viver a vida tendo saúde mental. Né? Mas gente, Somente, bem de somente, leve. né? Não, no final das contas é isso. Mas assim, o negócio sobre tu tá vivendo, tentando abraçar os acasos da vida, é basicamente maternidade, né, amiga? Nada mais, nada menos do que isso. E indo para a questão de Nath, é também muito o momento que ela tá vivendo, já viveu, tá finalizando, que é a questão não só de escrever a tese e apresentar, mas o doutorado como um todo, né? Eu vou falar pelo menos assim pessoalmente. Eu vim para o Canadá, eu me organizei durante 8 anos e, e eu pensei em todos os cenários possíveis. Eu fiz uma outra faculdade só para chegar aqui, para ter o melhor cenário possível e tal, não sei o quê. Estudei no Senac 2 anos francês, todo dia aula e pipipi, papapó, enfim, uma jornada gigantesca de tentar me preparar o máximo possível para qualquer desafio aqui. Confesso até que fico orgulhosa do quanto que me preparei. Acho que comparado com outras pessoas, minha situação foi muito privilegiada, assim, já cheguei, já pude trabalhar na minha área. Meu esposo veio com a bolsa, a gente conseguiu morar num lugar relativamente legal. Enfim, várias coisas muito positivas que talvez várias outras pessoas não tiveram esse início assim, nesse patamar que a gente tava. É, mas eu não consegui me preparar para uma coisa, porque na verdade eu não imaginei é, esse possível desafio, que é a questão da saúde mental e de não, de não me sentir pertencente no meio que eu estava, sabe? É, e foi o que me pegou. Foi o que me pegou e a primeira coisa que eu fiz foi ter raiva de mim, né? Ter essa frustração de que, caramba, você não se preparou para isso, sou uma incompetente, né? E, e aí é onde vem a figura da camisa de força, porque é realmente muito desafiador para mim. Eu, justamente sendo essa pessoa perfeccionista, saber que vai ter coisa que eu não vou conseguir me preparar, vai ter coisa que eu não vou. é, que eu não vou estar devidamente planejada e organizada, porque eu não vou nem saber que existe, porque eu ainda não vivi, né? E, e isso para mim às vezes me pega muito e é muito engraçado, porque minha área de trabalho do design é sobre experiência do usuário. E é basicamente o que? É você saber o que a pessoa vive e melhorar aquela experiência ali, aquele ciclo, aquele fluxo. E eu acho uma analogia maravilhosa em relação à vida, porque
a gente, numa entrega de produto digital, a gente pode se dar o luxo de fazer isso. Mas vivendo a vida real, a gente não tem. A gente não tem essa refação de reestruturar ciclos e fluxos e estruturas, sabe? Do que a gente está vivendo, do que a gente está experienciando. E para mim, como pessoa ansiosa, isso é até uma ironia de que justamente uma coisa que é muito importante para mim, que é tentar me organizar o máximo possível para o futuro ou para o presente, eu estar enfrentando aquela dificuldade totalmente inesperada, eu não posso, mas no trabalho é basicamente uma das coisas, das milhares de coisas que eu faço, né? E sabe o que me lembrou? No momento que eu tava mais perdida aqui no Canadá, o que foi que eu apelei? Eu apelei pra cartomantes. Também, mas tudo a ver. Eu apelei pra cartomante porque eu tava tão desestruturada que eu falei, gente, eu preciso saber do futuro. Eu vou pra cartomante. Eu não só fui pra uma, fui pra duas, tá? Porque vai que uma me dizia o que a outra não, né? Não conseguiu. E isso é muito engraçado de relembrar, porque é realmente assim, a pessoa apavorada com o que estava vivendo, morrendo de medo mais ainda do futuro, né? Enfim, basicamente, definição de ansiedade. E pra mim, não surpreende, né, Mari? O negócio do cartomante, eu fiquei pensando assim. Foi a primeira vez que tu foi? Foi? Foi a primeira vez que eu fui para uma cartomante e eu vou dizer, não foi ruim não. Tanto é que só para essa cartomante eu acho que eu fui umas 3 vezes nesse período e em um outro momento, quando a minha mãe estava doente, eu fui para outra que vai que ela me dizia coisas que eu queria ouvir, mas eu não ouvi o que eu queria ouvir. E aí pronto. E aí foi isso. E foi a última vez, quando minha mãe faleceu, foi a última vez que eu apelei pra esse tipo de coisa. Mas foi período do curso, sabe? Foi tipo assim, sei lá, 6 meses no máximo. Uhum. Esse surto da cartomante. O surto da cartomante, adorei. Mas enfim, se eu me lembro direito, eu tava falando sobre esse negócio de. Até anotei, deixa eu ver. Minha letra tá horrível, mas eu acho que eu escrevi remoer as expectativas, foi isso? Não necessariamente remoer as expectativas, mas remoer os acontecimentos, as coisas que aconteceram, que não saíram do Fora jeito que você do. tinha esperado. É. Bom, eu acho que. Nem sei. Deixa eu processar aqui, porque eu tô pensando aqui o que eu quero dizer. E é basicamente, tipo assim, a gente tem que fazer. Tem que viver. Tantas vezes a gente já falou aqui, sabe, sobre esses negócios, tipo assim, a vida sai fora do planejado e a gente vai dar um jeito. Eu já falei aqui em alguns momentos que eu fico nesse lugar de, o que tiver que acontecer vai acontecer e aí eu vou ter que lidar. Falei isso no episódio da maternidade, né? Mas, claro que idealmente a gente se prepara, a gente tenta pensar, principalmente sendo ansiosas, tenta pensar em diferentes cenários e como vai lidar com cada um deles. Só que às vezes, na maior parte das vezes, isso não acontece, né? Eu sei disso porque eu faço isso o tempo inteiro. Eu sempre tô indo pro pior cenário para poder achar uma maneira muito rápida de me acalmar, sabe? Vou a tal lugar. Qual é o pior cenário que pode acontecer? Ah, é X. Tá bom, e aí como é que eu lido com X? Tudo bem, agora então eu posso ir. E é tão mais fácil falar do que fazer, porque eu sei que para mim é muito sofrido. É muito sofrido eu conseguir encarar as ondas que a vida dá e simplesmente ficar de boa com o que a. Sabe assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sou uma pessoa que lida bem com isso, mas ao mesmo tempo eu lido. Porque tem que, sabe? Então, não acho que tem muito segredo. É tão estranho, porque essa semana eu tava conversando com uma amiga. A gente se encontrou e a gente tava falando sobre relacionamentos, assim, sabe? E aí ela. Porque eu fico. Como é que ela disse? Eu queria ter uma certeza, sabe?
E eu me identifico nessa fala dela, porque eu também já cheguei nesse lugar. Eu queria ter uma certeza de como as coisas vão ser, eu queria ter uma certeza de como a história vai ocorrer. Mas eu no lugar. Achei o bicho. Tá, desculpa. Eu no lugar dela. Só um pouquinho, desculpa. Eu no lugar dela. Isso vai ser, né? Eu no lugar dela, eu também gosto da ideia de ter uma certeza, ter assim. Cara, cheguei num ponto da minha vida que eu lia um pedacinho do final de um livro que estava me incomodando muito para eu saber o que acontecia. Ou eu só assistia filmes que eu já sabia o que ia acontecer, porque eu não queria lidar com coisas de frustração. Tipo, frustração já passava a minha vida, sabe? Eu não sabia o que ia acontecer. Então eu vou ver filmes que eu já vi, ler histórias que eu já li, e ler livros que eu já sei que eu não vou sofrer no final. Mas aí eu dando conselho, parecia até que eu era terapeutizada. Tipo assim, não, amiga, é assim mesmo, pensa só. Basicamente, a metade do copo sempre tá cheio. E, tipo assim, independentemente da história, nós estamos falando de relacionamento amoroso, né? Independentemente da história, talvez não seja para sempre, mas o período que vai ser de vocês, esse para sempre do período que vai ser, tem que ser maravilhoso, tem que valer a pena. Se for 6 meses, se for 10 anos, tem que valer a pena. Que palhaçada, né? Que para os outros eu consigo falar. Para mim, não. Ou então eu fico me contando a história. Tipo assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Coitada, tô assim, não tô medicada, tô com terapia. Não tá em dia e tô aí aos trancos e barrancos. Basicamente é isso. Essa é a maneira que eu reajo. É isso. Não, ai, que bagunça. É uma bagunça mesmo, mas eu gostei, sabe do quê? Da autoconsciência, sabe? Do tipo, percebi você muito conhecedora de si nesse aspecto. É o ideal? Não, assim, não é, era melhor você estar falando outras coisas sobre si, sim, mas pelo menos você está consciente dessas questões, porque é assim que a gente resolve, sabe? O primeiro passo pra gente resolver qualquer babado não é ter consciência do problema. Então fica a dica, amiga. Então, ironias, né? Ironias. A questão da maternidade, por exemplo, que Mari falou. Ai, tava conversando hoje com uma amiga, falando sobre como ela ficou chocada com a minha maternidade enquanto eu tava grávida. Porque toda vez que ela perguntava alguma coisa, eu ficava assim, não sei, nem pesquisei sobre isso ainda, não olhei isso ainda, não li sobre isso, não fui atrás, não acho que vou precisar, não tô afim. E o meu normal é o quê? Ser a louca, Isso não é Maiana. né? Pronto. Foi nesse sentido que ela quis dizer, porque o meu normal é ser... Calma, bebê, peraí, calma, um segundo. Fica aí, um segundo. O meu normal é o quê? Ser completamente louca, de querer saber tudo que eu posso saber. Calma, eu já vou aparecer de novo, calma aí. De querer saber tudo que eu possa saber sobre um assunto, sobre um acontecimento, sobre um processo, pra me preparar, pra me organizar, pra tomar as decisões que eu preciso decidir e pra depois decidir coisas completamente diferentes do que eu já tinha decidido, mas assim, com consciência e sabendo os porquês. Esse é o meu normal. Então, o fato de que toda vez que ela perguntava alguma coisa, eu tava, não sei, não li nenhum livro sobre maternidade ainda, não pesquisei sobre esse aspecto, sobre essa questão. Ela ficou tipo assim, o que tava acontecendo? Me explica. E eu tava dizendo, do tipo, é porque se tem uma coisa sobre a maternidade, é a falta de controle. E eu abracei essa realidade, sabe, durante a gravidez. O pré-gravidez não foi assim, foi caótico. Foi querendo controlar tudo que eu podia. E o pós-gravidez, eu acho que tá um meio termo. Eu acho que eu tô levando com tranquilidade muitas coisas, como a gente já comentou aqui, né? Tipo, a questão de saber que pra muito eu não vou ter controle. Mas assim, eu nunca fui tão ok em não estar dominando todos os tópicos de um certo assunto como eu fui na minha
Gravidez. Eu tava muito tranquila. E eu não tava nem medicada, viu, pra minha ansiedade. Não sei o que aconteceu, não sei se foram os hormônios, não sei o que foi, mas eu fiquei realmente muito mais aberta ao fato de que só dava pra viver um dia de cada vez. Só dava pra, tipo, é isso, viver um dia de cada vez, e uma semana de cada vez, e um mês de cada vez. E aí, agora, com ela aqui, desse lado de cá, eu ainda acho que eu trouxe um pouco disso, mas ao mesmo tempo não. Há muito surto, muita loucura, muita vontade de controlar e de entender, de pesquisar, e muita esfregação na cara de que a vida acontece longe do ideal, sabe? Eu tinha pensado, planejado, esperado várias coisas que não aconteceram como eu achava, e até mesmo para o lado positivo das coisas. Até mesmo coisas que eu me preparei muito, do tipo, ai, porque bebês são assim, bebês são assado, eu vou precisar passar por esse perrengue, por esse. Não precisei passar por todos os que prometeram, sabe? Então, até mesmo nesse aspecto, eu dizer, poxa, nas coisas boas a vida surpreende também, sabe? A gente é muito rápido pra falar, perceber e reclamar do que sai do esperado no ruim, mas e quando sai do esperado no bom? Sabe? Quando a vida surpreende a gente positivamente. Pra acabar o episódio, eu queria saber de vocês se tem pra vocês uma questão assim, se vocês se lembram, da mesma forma como foi pra mim, essa questão da maternidade, que simplesmente deu uma reviravolta estranhíssima na minha questão de expectativa e realidade. Se pra vocês conseguem identificar alguma coisa na vida de vocês que também assim, que também funcionou dessa mesma maneira, que vocês se pegaram vivendo de uma forma mais leve, mesmo em meio ao caos da vida, da falta de controle, das coisas saindo do esperado. Se tem alguma coisa na vida de vocês que remeta a essa questão. Não. Não, nem o meu ano sabático eu vivi na paz do Senhor. Não tinha um cantinho 100% na paz, porque eu tava, tipo assim, em conflito, sabe? Ou de não ser. Poderia estar sendo mais produtiva, poderia estar aprendendo mais coisa, poderia ter emagrecido mais, poderia não ter parado de trabalhar, sabe? Sempre analisando outras possibilidades e não aproveitando 100%, deixando levar, bem Zeca Pagodinho, né? Deixando me levar no que a vida estava sendo, sabe? Estava se apresentando para mim dia após dia. Então, não. Infelizmente, não. Queria muito. É tipo isso, é saber viver a vida como se tivesse saúde mental. Não. Eu acho. Sabe o que tu foi perguntando, Mai? E aí eu pensei assim: tem coisas que eu. Tem uma coisa que, tipo assim, eu fiz um grande planejamento e nada aconteceu como eu imaginava. E tô levando bem? Não. Com saúde mental? Tô tentando. Que é o meu doutorado. Basicamente, assim, todas as expectativas que eu tinha caíram por água abaixo, seja por, enfim, questões minhas, né, da minha frustração com a pesquisa, ou questões externas em relação aos meus orientadores, né, falta de incentivo, comportamentos tóxicos. Então, assim, acaba que tive que lidar com essa quebra de paradigma, quebra da expectativa, mas eu não tô tendo essa visão que tu teve. Na verdade, assim, eu acho que eu meio que escolhi ativamente tentar achar uma outra visão para esse caos, que hoje tá sendo, tá, não é o que eu imaginava, não é o que eu queria, tô extremamente frustrada. Mas, ao mesmo tempo, hoje, o processo do meu doutorado me trouxe o quê? Me trouxe uma vida aqui no Canadá, me trouxe uma relação comigo mesma e com a minha vida profissional melhor do que estava antes, né? Embora passou por um tsunami de emoções,
eu consegui, eu acho que achar o lugar para onde eu quero ir, sabe? O que eu quero tirar disso, né? E a vida aqui no Canadá me trouxe o quê? Uma relação melhor com a minha irmã, me trouxe uma relação saudável, né, com o meu namorado. Então, são coisas que hoje eu ressignifico. Mas não necessariamente foi de uma maneira mais tranquila, do tipo assim, tá, eu vou lidar com isso conforme vim e eu vou dar um jeito. Não, tive perdas, né, em relação à minha saúde mental. Mas ganhei no meio do caminho também algumas coisas, essa mudança de paradigma, tipo assim, escolhi ver as coisas 180 graus do lado de lá, pra ver se era diferente, sabe? Sim, Nath, e o que você falou me fez. Acho que eu consegui colocar em palavras o que eu tava sentindo quando eu penso no tema do episódio, que é a questão assim, de que o como é importante a gente valorizar o que é de verdade, o que é real, o que tá acontecendo aqui agora. Porque essa é a vida da gente, né? Tipo, a vida da gente é o que está acontecendo. E quantas vezes a gente não perde, a gente não para de viver e aproveitar e tipo, botar o pé no chão e dizer, ok, é isso. É isso que eu tenho pra hoje, é isso que eu tenho agora. E a gente fica sofrendo pelo que não aconteceu. A gente fica sofrendo pelo que não é real, o que não se tornou, o que não foi, o que não existiu, em vez de aceitar e viver e abraçar a realidade da gente. Então, assim, eu me pego muitas vezes deixando de aproveitar a vida como ela é, por frustração do que ela não é. E eu acho que é isso que eu quero pro meu futuro, é viver o que é, viver o que é agora. As coisas saíram do que eu tinha planejado? Saíram, mas o que é que tem pra hoje, sabe? Acho que é isso. Temos episódio, meninas. Temos episódio, Marina. Você deixou o episódio mais Frankenstein de todos os tempos acontecer. Pra quem não sabe, esse episódio foi gravado em blocos. Em vários. Mas é isso. Grude, grude. Não, estrelinha. Pra quem vai estrelinha? A Amiga, vai pra estrelinha- ti. Vai pra ti. Pra ti, eu? Pra Mai, eu acho que a Mai de nós três é a que tá mais ok com isso. Eu também acho. Eu também acho. Então tá bom. Então tá bom. Vou aceitar. Pra quem está nos escutando e nos vendo, por favor, segue a gente. Curte os nossos conteúdos, compartilha com os amiguinhos e amiguinhas. Dá sugestão, feedback. A gente ama escutar vocês. Saber que a gente não está falando com o vento. E é isso. Gruge, gruge. Gruge, Cruze, gruge, cruze, tchau. cruze. Tchau! Tchau!